Ontem eu fiz um vídeo até pela madrugada, até porque recebi a informação pela madrugada do irmão Maico, que o pastor lá, o Divino Américo, estava saindo da instituição dele lá, né? E que uma das alegações dele estar saindo do sistema ou abandonando o cargo é que ele não tinha liberdade para pregar o que ele quisesse. E que ele tinha que ser, como diz no dito popular, um pau mandado. Ou seja, ele tinha que fazer tudo o que eles queriam. Se fosse para mentir, então esse pastor estava falando que ele era controlado, que ele não podia pregar o que ele quisesse, que tinha pouco espaço, que o que eles diziam ele tinha que fazer e não poderia ser contra. E ele era contra em alguns pontos, principalmente a questão de jogo de luzes, questão de igreja preta e outras coisas mais. Agora, isso que esse pastor falou é a grande verdade que eu passei na minha época, inclusive na mesma instituição. Eu me recordo como fosse hoje a pessoa chegando perto de mim, o dirigente na época estadual, eu na sede estadual, e me dizendo: Bruno, para você ter destaque na igreja, você tem que mudar a sua pregação. Por que eu tinha que mudar a minha pregação? Porque a minha pregação não trazia de maneira alguma arrecadação para a igreja. O povo não vai dar dinheiro para uma pregação de salvação ou contra o pecado. O povo vai dar dinheiro numa pregação de prosperidade e utilizando alguns mecanismos próprios para servir como isca para o povo dar. Essa é a realidade. Então esse sujeito tem até o vídeo aí no canal intitulado de A Recusa da Proposta Indecorosa, que talvez se eu tivesse aceitado, estava tudo mil maravilhas, né? E eu não tinha sofrido tanto como sofri logo por conta disso e mais outras coisas, eu acabei saindo dessa instituição. E depois, para estar falando essas verdades, vem essas represálias desses mentirosos diante de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, nós temos visto o avesso. Não é o cachorro que mija no poste, é o poste que mija no cachorro. Há uma inversão de valores. Você pregar a verdade é crime. Você pregar mentira, enganar com revelação, com profecia, é bênção, não é crime. É muito lamentável o mundo que nós estamos vivendo, a sacanagem que nós estamos vivendo. Tempo do fim. Então, o que esse pastor falou tem a ver muito com aquilo que me ocorreu. Lá no caso meu com aquele pastor dirigente, você tem que pregar assim, você tem que revelar assim. Tá vendo aquele camarada lá, o que ele tá fazendo? Você tem que fazer parecido. Na realidade, ele dizia, ouviu o que o pregador jovem fez hoje? Você tem que fazer igual. Quer dizer, se eu fizesse igual, eu ia receber prebenda, ia estar assalariado, porque era isso que ele queria me dizer. Inclusive, ele fez toda a papelada lá no caso, para mim ser assalariado ou ter o crachá e ter a possibilidade de estar viajando para a Europa e dentro daquele esquema deles. E era um esquema que na época até a liderança era contra esse esquema. Mas eu percebo que os filhos da liderança sempre compactuaram com esse esquema. E até eu penso e chego a duvidar que, quiçá, talvez, o próprio líder também, em um dado momento, começou a se corromper e ceder a esse esquema. Qual era o esquema? O esquema é pregar uma determinada mensagem que convença o povo, supostamente ao arrependimento, supostamente a estar mais com Deus. Aí você já tem a presa fácil, porque eles já estão ali arrependidos, chorando. Você trabalhou muito bem com o emocional desses. Agora pronto, tudo que você disser, porque eles acreditam que você é um homem de Deus, que é um profeta de Deus, que é o sacrossanto, eles vão fazer. Se você disser que é para dar todo o dinheiro que tem da carteira, eles vão dar. Se você disser que é para dar o carro que está na garagem da igreja, eles vão dar. Eu vou embora a pé, como disse aquele lá. Vai embora a pé e deixa a porcaria do teu carro. Eles vão fazer tudo, eles vão entregar tudo. Se tiver que entregar cueca, eles vão entregar. Se tiver que entregar calcinha, as mulheres vão entregar. Porque agora foi feita a hipnose. A hipnose por meio dessa mensagem que atingiu o alvo. Essa mensagem bastante persuasiva. Ou, melhor dizendo, dizer uma mensagem hipnótica. Hipnose. Que deixa a pessoa assim, é verdade. Amém, amém. Eu vou dar. Exemplo, quando eu estava na Santa Wikipédia, eu ficava triste de não doar, porque eles trabalhavam na mente da gente
ao ponto da gente ficar até com vergonha, ou triste, ou abatido por não ter doado, não ter dado contribuição, ficando até mal diante de Deus. Quantas vezes que eu fiquei, meu Deus, me prospera para mim poder ajudar também, meu pai, queria tanto ajudar e não posso. Era isso que eles faziam, de fazer a gente acreditar que você doando, você vai receber 1000 vezes mais. Você não doando, você não recebe nada. Quando eram aqueles pregadores mais sinceros e que estavam na ignorância, ainda diziam assim, você que não pode dar, não fique triste, porque você já está dando o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo para Deus. Mas aqueles já mais avarentos já iam dizer, olha, irmão, você que pode ajudar e pode emprestar para o seu irmão que não pode ajudar, empreste. Vê a sordidez, o homem sincero pregava, irmão, não fique triste, você não tem o que doar. Quantas vezes a minha tia, Ladi, pregou assim, na hora da oferta? Porque você já oferta para o Senhor, na hora da oferta. E não dava arrecadação, dava pouquinho. Por que dava pouquinho? Porque o foco dela era a pregação da palavra e não era a arrecadação. Claro que ela tinha o fanatismo pelo Davi Miranda, defendia muito o Davi Miranda. Acho que talvez agora que ele morreu ela percebeu alguns erros do Davi Miranda, mas era assim que ela procedia de uma maneira correta, mesmo em alguns pontos de ignorância, mas de uma maneira correta, sincera. Agora já a turma avarenta dizia assim, aquele irmãozinho que tá triste que não tem o que dar, se você puder emprestar, dá. Aí vinham os irmãos e me davam dinheiro, não acredita nisso? O irmão vai dar 10 reais de oferta. Irmão, aqui, 2 reais pro irmão dar de oferta. Deus abençoe. Aí a gente ficava feliz, porque agora eu posso dar. Olha o trabalho psíquico que esses demônios, que esses servos de Mamon fazem para você dar. Aí quer dizer, na realidade, o irmão deu 7 reais, porque ele deu 5 mais 2 para mim. Assim eles conseguiram, com essa tática, arrecadar mais daquele irmão que tinha para dar mais. Vocês percebem a loucura? Então, se eu não seguisse aquilo que aquele dirigente corrupto me disse, eu não ia ser próspero, abençoado, porque tinha um termo abençoado, que eles diziam que o termo abençoado, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Sabe o que é o vou te abençoar? Ou revelando aqui os mistérios dessa turma aí do dinheiro. O vou te abençoar é assim, eu te convido tu para ir para uma igreja, para uma dirigência, digamos, vou sair de São Paulo, vou pregar em Florianópolis. Irmão, eu vou te abençoar lá, pode ir lá. O abençoar é dar mais dinheiro, mais do que você precisa como base. Se você arrecadar muito, digamos assim, olha, irmão, se o irmão aqui conseguir, né, a bênção é maior. Quer dizer, se o irmão conseguisse, o pregador conseguisse 30 mil reais naquela pregação, naquele culto, que quando era igreja grande, dava até para tirar esses 30 mil reais. A bênção seria maior. Em vez dele só pagar o próprio transporte, o hotel, a comida, vinha uma espécie de comissão para ele. Era o abençoar. A comissão, dependendo do que fosse, às vezes poderia ser até a metade do valor. Imagina se o cara tirou 30 mil daquele povo, ganhava 15 mil. E por isso que em um dado momento na Santa, você não via mais pregação da palavra, você só via aquilo que dava certo para ganhar dinheiro. Revelação, 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 campanha, esdrúxula, revelação, revelação e petição de dinheiro, que é o carro-chefe. Era o que dava certo na época. Pregação nunca deu certo. Pregar a verdade não dá. Olha o sofrimento que eu passo aqui no canal. Olha o sofrimento que qualquer um que prega a palavra no evangelho passa. Pregar a palavra, ensinar tudo dentro da Bíblia não dá dinheiro. O que dá dinheiro é essa facilidade aí, essas invenções, essas safadezas. Então, teve gente aí que arrecadou dinheiro à beça com revelação e petição de dinheiro. Agora, existem outras táticas, outras maneiras de ganhar dinheiro. E igreja é só para ganhar dinheiro. Quais são as táticas da igreja? Por exemplo, na Santa, nós temos a Santa Fundação, traz arrecadação e muita arrecadação, milhões e milhões, que ninguém sabe para onde que vai esse dinheiro. Será que as líderes não ganham nada dessa fundação? Uma pergunta a ser feita. Aí essa sacrossanta do cabelo branco, que ameaça a gente de processo por estar questionando a origem do patrimônio dela, ou que está questionando aonde
Aonde está o dinheiro dessa fundação? Ou está questionando de acordo com denúncias. Será que eles andam cobrando 70% dos irmãozinhos lá? Dos asilos, dos idosos? Será que eles andam cobrando outras coisas mais? Porque teve a denúncia. Então quer dizer, é 2 pesos, 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Você percebe que falar a verdade não é fácil. Então, voltando ao contexto, o sistema, ele quer fazer que você seja o que eles querem. Ele te controla, ele te induz ao erro. Flávia está dizendo, já tive numa instituição assim, pedi até o celular de oferta. Quase que eu dei o meu, mas Deus não deixou na época, e depois que eu fui raciocinar que fiquei bobo. Pois é, vão atrás dessas igrejas do diabo. Se não é igreja do diabo, é Deus, igreja do Deus Mamon. Imagina se Deus quer o celular, meu pai. Se Deus quer o carro. Se Deus quer isso, se Deus quer aquilo. Agora vamos voltando aqui à questão. Até que a gente está citando a IPDA. Na IPDA, tinha um diferencial das outras. Na IPDA, dificilmente você pedia, ou ouvia alguém pedir um carro, uma casa de alguém. Então eles pregavam assim, olha, tá vendo? Aqui nós não temos teologia da prosperidade, porque a gente não pede carro, não pede casa, não pede nada. Então, aqui a gente prega a sã doutrina, aqui é a igreja mais santa, mas não era assim, não. A grande sacada IPDiana, durante a década de 90 e início dos anos 2000, foi a revelação e dinheiro, petição de dinheiro. Em nome de revelação, tipo assim, Deus me revela aqui que tem uma irmã, que Deus tem uma bênção para lhe dar, e se você fizer a campanha tal e contribuir com tal, você vai ser abençoado. Ou, na hora de pedir o dinheiro, diz assim, aqui Deus me revela que tem 100 pessoas que pode contribuir com tanto. Expediente. Isso nas congregações mais pequenas. Agora, se você fosse para São Paulo, eu vi o próprio Davi Miranda pedindo 100 mil para o povo. Quem tiver aí de empresário que pode passar um cheque de 50 mil, 100 mil, passem para nós. Eu ouvi Deus testemunho disso. E vi também uma irmãzinha do Uruguai em São Paulo dando 5 mil dólares. Isso na época era 15 mil reais, porque o dólar estava 13 e pouco. Mais de 15 mil reais. Na IPDA de São Paulo, tinha uma prática que muitos não sabiam, eu só fui descobrir isso depois que eu fui lá. Quem escuta a voz da libertação e nunca foi para São Paulo, tem um dado momento. Agora só parece que estão revelando nas próprias lives, mas antes funcionava o seguinte: o missionário pregava, aí dizia, estúdio, volta ao estúdio. Depois a gente volta. Quando ele falava assim, volta ao estúdio, a gente volta, era o momento que ele ia pedir oferta, dinheiro para o povo, voto, para não ser transmitido para o povo não saber que ali pedia dinheiro e pedia quantia exorbitante. Porque imagina se tudo fica na rádio, fica tudo no estúdio C, a pessoa, meu Deus, olha quanta petição de dinheiro. Assim a pessoa ia induzida a ir até lá, acreditando que não era uma igreja avarenta de pedir dinheiro. Bom, não vou lá, não parece que nem se pede, a entrada é franca. Aí dizia, entrada franca, mas tinha induzimento, a pessoa dá dinheiro lá. Se a pessoa não fosse com o dinheiro, era desprezada, não tinha tanta bênção. Então era um meio deles tapar isso. Aí depois voltou o Sul do CA, aí já tinha acabado a petição da oferta, do voto e de tudo. Daí isso eles faziam. Muito bem. O sistema te controla com aquilo que eles querem que você pregue. Não pode pregar a verdade, não pode pregar uma doutrina bíblica, tem que pregar o que eles querem, a heresia que eles querem. Eles querem controlar aquilo que você diz. Olha, você tem que dizer isso, você tem que te revelar. Nessa santa era obrigado, sim, o obreiro pregar e revelar. Indiretamente era obrigado, porque senão ele não era considerado nada. E era um pré-requisito para ser assalariado, sim. Então tinha tudo isso. Quem não lembra que na época tinha uma carteirinha que dizia assim, você é batizado no Espírito Santo? Se é, assinala. Aquilo ali já era também um outro pré-requisito para dizer o seguinte, se a pessoa é batizada no Espírito Santo, então ela tem que ter os dons. E um dos dons é a revelação, então tem que ter a revelação. Era a praxe, isso. Claro que isso tudo, a nível de sede mundial, já mudou. Nas outras congregações continua. Agora a praxe deles aí é modernizar aqui, acolá, pregar uma mensagem mais soft, uma mensagem que agrada a todo mundo e que o povo vai dar, misturada com uma adoração totalmente equivocada,
combalida, enfraquecida do ponto de vista bíblico, porque eles querem copiar quem? Eles querem copiar a Igreja Batista Lagoinha do André Valadão. Eles querem copiar a igreja da Renálida Carvalho e do Leonardo Sale, que são igrejas que têm, às vezes, uma profecia, que tem uma revelação, mas é acoplado com dinheiro. Ou, no caso do André Valadão, vem aquelas adorações daqueles hinos, bastante inspirada, aquela igreja toda preta, para você ficar ali concentrado naquilo, ficar naquela meditação. Engraçado que no passado um show de rock preto era diabólico, né? Então, quer dizer, o show de rock and roll preto, Halloween, era combatido. Agora eles aceitam o Halloween, show preto, show isso, aquilo. É um pouco equivocado, para você pensar, né? Analisar. Então, mas por que eles estão pensando nisso? É porque as outras igrejas estão ganhando muito dinheiro com isso. Porque eles estão, por exemplo, as igrejas que pensam muito nos jovens estão ganhando. Porque os idosos estão partindo, estão morrendo, e tem muitos jovens por aí. Nós temos muitos jovens por aí ainda, né? E tem jovens que trabalham, tem jovens que têm dinheiro, tem posição. Eu digo jovem, pessoas de 18 anos até quase 40 anos são considerados jovens, às vezes até mais, entende? Então esse público que essa igreja não tem, quer ter. Então uma maneira para ela ter esse público é abrindo tudo, abrindo as portas para a igreja pintada, como tem nas outras, fica igual às outras, arrecadando igual às outras, mas vale abrir as portas e ficar igual às outras e lucrar do que fechar e não lucrar, ou fechar demais, lucrar durante um determinado momento, depois morre os idosos, não lucra mais, porque os jovens não querem saber, porque tem muita rigidez. Está entendendo a coisa? No passado, eles continuavam com aquela rigidez porque tinham aqueles irmãos que eram até considerados jovens, que aceitavam aquilo, porque era um modus operandi da época também na sociedade e de outras igrejas. E agora, com o avançar da carruagem, o que acontece? Vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar porque nós vamos ter que acolher os jovens. E os jovens são o futuro, mas não é o futuro de alma, de pregação, que vão fazer a diferença, que vai ter o avivamento, que vai ter blá, 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 aquele discursinho totalmente eivado de vícios num contexto bíblico. Mas por conta exatamente da grana, porque igreja é grana. Quando me caiu a ficha disso, eu estava na faculdade. Porque quando eu saí da instituição, fiquei revoltado com Deus, já disse isso aí várias vezes, depois eu fiquei pensando assim, poxa, a Blasfêmia não tem que voltar, né, porque vai que eu fico perdido. Eu estava ainda com aquele medo dentro de mim, aquele receio que incutiram em mim desde criança. Querendo ou não, desde criança, porque a minha mãe levava e lá ela ouvia aquela lorota toda, então fazia isso na gente. Aí a gente começou, meu Deus, tem que voltar para a igreja, porque eu não entendia ainda, não estava, apesar de ter lido a Bíblia, mas ainda não entendia bem firmemente que a igreja somos nós. E aí não tem que voltar, não sei o que mais. Mas quando eu fui estudar direito civil, e que caiu na parte de igrejas, de entidade religiosa, que se você ler o Código Civil lá está previsto isso, você começa a enxergar aquilo e qualquer explicação, ou ler um livro acerca de igrejas, como livros de direito canônico, que é ligado até à Igreja Católica, que também tem a ver com arrecadação, você fica, pô, não difere muito de empresa, é dinheiro e o interesse é usar o mecanismo para dar dinheiro, assim como uma empresa tem que vender alguma coisa para ganhar o seu peixe e assim tem que fazer alguma coisa para vender o seu peixe e assim ter lucro, e é assim que funciona. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu quero dizer, durante tanto esse tempo eu fui enganado e não sabia. Fui enganado, minha família foi enganada e não sabia. Tá vendo o preço da ignorância? Essa coisa aí da Fundação Reviver, de Associação Reviver Help, é outro engano, e eu digo sem medo de errar que é outro engano também. Porque eles só pensam no dinheiro. Eu duvido que ia abrir uma fundação por amor, uma associação por amor. Isso aqui é opinião. Por amor, sem gastar um centavo, dar todo o seu dinheiro, sem ganhar um centavo. Eu duvido, mas eu duvido. Olha, eu duvido que essas duas sujeitinhas, elas iam abrir essa fundação, essa associação,
sem pensar em dinheiro. Talvez no início sim, mas depois viram que dava para ganhar alguma coisa, ok? É isso que eu duvido. Eu tenho que duvidar, não precisa concordar com ninguém, não. A não ser que me prove o contrário. Porque por filantropia dá para ganhar dinheiro. Filantropia dá para ganhar dinheiro, meu Deus do céu. Vê aí, joga no Google como ganhar dinheiro com fundação, associação, filantropia, veja. Ah, eu quero ganhar, como que eu posso ganhar com isso? É tudo estratégia, meus caras. É aquela coisa de perder e de ganhar e perder. Tem até uma música que eu escutava do rock and roll, da banda Plebe Ruby. O seu perder é o meu ganhar é o seu perder. É claro, você perde e o outro ganha. E quando o outro perde, você ganha. Enquanto que você perde R$10, a IPDA ganhou R$10. Mas só que a IPDA nunca perde. Já viram isso? Porque ela só recebe, ela não dá, pouca coisa ela dá. E quando dá, ela cobra em dobro de alguma outra forma. Ou explora aqueles que já deram a dar mais ainda. Meu Deus, isso aí é uma patifaria. Isso aí tem que fazer uma militância. Eu estou até pensando em ir para o lado da política. Porque só como um político, como um deputado, para lutar lá dentro do Congresso e abrir a boca lá dentro e falar. Que só uma pessoa assim para abrir a boca lá dentro e falar dos podres dessas igrejas, que não são igrejas de Deus, são igrejas do diabo ou do Deus Mamon, para que o povo acorde e para que se crie uma lei que haja fiscalização dessas igrejas, do que se arrecada, do que entra, do que sai, do que se é feito ou que não é feito, do salário dos próprios que lá trabalham. Só assim. Agora, você pensa com esse governo Bolsonaro, com todo respeito a quem votou em Bolsonaro, não tem como, porque ele é defensor de todos os falsos profetas, de toda essa patifaria do mundo religioso, porque ganhou o voto. Então você vê, compreende a questão? Sim, falar a verdade são perseguidos, mas o Deus, nosso Deus livre de perseguidor, pessoa infinita, misericórdia. Deus escuro são os negócios de Satanás, como diz Apocalipse. Se tiver o início de incêndio, como as pessoas vão encontrar fuga se a igreja está escura, com dificuldade de enxergar. Também duvido. Todo dia do mundo das IPDA vão para São Paulo. Pois é, o que eles fazem com isso? Eu sei o que eles fizeram. Eles compraram muita rádio, colocaram o nome dos parentes deles, dos amigos deles, fizeram ou compraram, ou fizeram outras igrejas, fizeram outras empresas, criaram até essa outra fundação, essa outra associação aí, e por aí vai. Como o irmão disse aí lá do Sul, que vão construir um templo lá, mas os irmãos que vão ter que pagar, quer dizer, aqueles dizimistas e ofertantes vão ser mais uma vez explorados, porque provavelmente eles vão ter que pagar lá os carnês, e vão criar um outro método, um outro tributo, vamos colocar assim, para que haja contribuição, porque o dinheiro do dízimo-oferta é sagrado, é para eles. Então se cria uma outra coisa para o povo doar. E é toda a vida do povo que é explorado. Então o povo que dá, mas o povo não recebe nada. Quando está necessitado, não recebe nada. Então, por exemplo, não dou nada para minha mãe. E a mãe sempre acabou lá contribuindo para essa Fundação Reviver. Como é que essa fundação arrecada e quem dá não ganha nada? Ah, mas é de São Paulo. Mas tinha que ser para o Brasil inteiro, porque a minha mãe está em Santa Catarina contribuindo para vocês. Ela tinha que receber. Chegou o momento dela receber. Aí eu já ia fazer a pergunta para ela, para a santa. Não, tem que questionar. Porque uma pessoa bondosa tem interesse em fazer bem para todo mundo. Não é para uma pessoa só. Ok? A outra coisa que estou inventando aí sobre essa questão de levar água para o deserto lá do Saara, lá, né? Levar água lá para o Nordeste. Aquilo é uma outra maneira de ganhar dinheiro. Levar água para o Nordeste. Já tem empresa lá trabalhando para colocar água para o Nordeste. O Bolsonaro ia trabalhar lá para abrir lá para dar água para o Nordeste. Aquilo ali é um meio de mostrar para o povo, olha, nós estamos enviando alguma coisa, nós estamos fazendo outras coisas, para enganar. Faz lá uma ou duas coisas e arrecada um monte. Por exemplo, doar aqueles cilindros de oxigênio. Quanto custou aquele cilindro de oxigênio? Coisa de 50. Eles dizem que foi 100 e poucos mil. Vai saber se foi 100 e poucos mil. Mas digamos que foi 100 e poucos mil. Quanto dinheiro que eles arrecadam? São milhões e milhões. É muita coisa errada, meus caras. É tudo lucro. Eu não acredito mais nesses crentes, esses crentes são tudo cães gulosos.
Só pensa em dinheiro. Você vê, a própria irmã do missionário, aquela que já faleceu, a Araci Miranda, ela, por exemplo, viu uma maneira de ganhar dinheiro ao abrir aquela outra, a gravadora Deus é Amor. E ganhou dinheiro com aquilo e ficou vivendo daquilo. Quer dizer, não tem como ganhar dinheiro de evangélico aqui. Eu não vou trabalhar. Quer dizer, é uma ação marqueteira de empresários. Muitos não querem aceitar, são fãs, mas não querem aceitar. Mas o Davi Miranda, no inventário, estava escrito empresário Davi Miranda. Ele não é nem considerado pastor, é empresário. A Léia, vocês pensam que ela é considerada irmã, pastora ou cantora? Ela é considerada empresária. Se for para uma questão pública, empresária. Ireni estava lá no inventário, empresária. A Ireni não é irmã, Ireni é empresária. Para o mundo da lei dos homens, eles são empresários. Para o mundo da lei dos homens, eles são empresários. Não são considerados pastores, pregadores ou o que for. O que é considerado pastor, pregador ou aquele que é o ministro do evangelho ou ministro de confissão cristã, são os menores, são os rebaixados, são aqueles que são os subjugados, os empregados nessas empresas. Bom, para encerrar, o sistema controla você, quer que você diz o que eles querem, você não tem vez. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando aqui, eu jamais poderia dizer em cima de um púlpito de uma igreja. Todas essas revelações aqui que eu estou passando para vocês, sobre tudo que eu vi, os engodos, as enganações, jamais eu poderia abrir minha boca. E você vê, mesmo abrindo a minha boca aqui no YouTube, e com prova e com tudo, ele vem aqui me perturbar, essa raça de víbora, de cobra, de imundícia. Ele vem perturbar. Se eles fossem homens e mulheres de Deus, estariam orando por mim. Se eu sou o levante, o caluniador, o perseguidor, o que for. Jesus manda orar, como disse o irmão, os perseguidores, mas eles não oram. Eles só querem dizer que eu tenho que orar por eles, porque eu estou com raiva deles, então eu tenho que orar por eles. Mas eles não têm que orar por mim, né? No contexto bíblico. Agora, eu nem quero as orações deles, porque eu sei que são pessoas equivocadas, são macumbeiros, e está repreendido o espírito macumbeiro, feiticeiro, tudo quanto é coisa contra a minha pessoa. Eu oro para que Deus faça justiça, enquanto ela não parar de fazer injustiça aí dentro dessa igreja. E ela, em vídeo, sinceramente, desde o começo que eu vi aí, essa mulher não me engana, não. Ela tem alguma coisa por trás. Ela tem algum interesse escuso que a gente não sabe ainda, que eu não posso dizer, ou que eu não sei. Eu sinto, tenho essa impressão. Eu não estou dizendo nada, mas eu tenho essa impressão. Assim como às vezes a minha mãe tinha uma impressão de um pastor lá que estava fazendo coisa errada, e estava fazendo coisa errada. E eu sinto que tem impressão, porque a gente sabe quando uma pessoa está enganando, com um traje, ou com isso, com aquilo, aquilo outro. Entendeu? Que não adianta de nada. Agora, essas santas aí do cabelo branco estão revoltadas comigo. Estão revoltadas comigo, as santas do cabelo branco. Agora, eu quero saber o que é, né? Não sei, estão revoltadas aí. Na igreja primitiva era tudo em comum, não tinha ninguém melhor que outros. Exatamente, o líder da igreja, Pedro, ele disse não tem ouro nem prata. Exatamente, hoje em dia tem ouro, tem prata, tem até diamante, esmeralda, tem tudo, né? Os líderes, eles têm tudo. Hoje em dia a ganância pelo dinheiro cresceu muito, o povo sofrendo, passando necessidade, é claro, explorado. E cada vez mais fazendo explorado. O problema é o fanatismo, né? Antes de eu fazer essa live, não apareceu uma mulher lá dizendo assim: eu apareci agora pela primeira vez no seu canal. Eu discordo de tudo que você falou. A irmã Lorena não é falsa profetisa, ou a irmã Lorena não é isso aí que você falou. A irmã Lorena é uma benção. Aí eu fico pensando, ela viveu com a irmã Lorena? Ela teve a irmã Lorena como dirigente dela? Ela conheceu pessoalmente a irmã Lorena como eu conheci, e a Lorena foi minha dirigente, e eu apertei na mão dessa Lorena, e conhecia o vice que essa Lorena foi atrás, que teve um irmãozinho aí que já contou todo o esquema? Conhece? Não, né? Mas eu fã assim, não conhece, fica defendendo. Mesma coisa, falo do Davi Miranda, que o Davi Miranda é o santo, mas eles não estavam vivendo com o Davi Miranda para saber se é santo ou não. Nem eu não convivi com o Davi Miranda. Nem eu conheci Davi Miranda. No Davi Miranda não cheguei a apertar a mão, só fui a cultos de São Paulo, né?
Da Lorena, conheci ela mais pessoalmente, assim, pelo menos de dar um aperto de mão, do que o próprio Davi Miranda. Então você vê essas loucuras aí, Chico defendendo o indefensável e depois não quer que a gente fale a verdade. E outra, eu estou falando por bem dessas pessoas. O que vantagem se tem, biblicamente falando, espiritualmente falando, pegar mentira em nome de Deus? Aí sabe o que a pessoa diz? Se a pessoa não foi curada, ela é porque ela não tem fé. Meu Deus do céu. Pedro não exigia nada de ninguém. Pedro não disse para aquele, eu sinto muito. Você que está na Porta Formosa, eu tentei aqui, eu vejo que você não tem fé. Por isso que você não recebeu. Não. Quando o profeta é verdadeiro, o pregador é verdadeiro, ele fala e acontece. Ele diz, levanta e anda. Levanta e anda. Não tenho prata nem ouro. O que eu tenho eu dou, levanta e anda. E levantou. Será que aquele que estava na Porta Formosa tinha fé? Outra coisa, vou mostrar um mais terrível. Isso ainda pode dizer que ele tinha um pouquinho de fé. Alguém mais terrível. Aquela lá no Velho Testamento, aquela mulher que disse assim, não minta para mim, profeta. Como é que eu vou dar filho agora? Eu não vou dar filho coisíssima nenhuma. Aquela mulher estava com fé. E o profeta disse, você vai ter um filho. E cumpriu a palavra. Teve um filho. Precisou da fé dela para ter filho? Não. Deus disse que ia dar e Deus deu. Essa loucura, meu Deus. Aí, claro, não adianta pregar porque essa gente sempre vai estar refutando e refutando. Voltando, encerrando, Deus abençoe. O sistema é isso mesmo, ficamos com Jesus e com a Bíblia. E vamos continuando até o fim, militando aí contra esse sistema imundo e podre. Se não fossem os governadores, prefeitos e presidentes, como que nós iríamos nos alimentar com auxílio emergencial e tudo mais? As igrejas teriam que ser alimentadas com os próprios dízimos. Sim, mas eles doaram dízimos, eles fizeram doações? Cadê as doações da igreja aí? Das igrejas no geral, cadê? Sim, e depois ainda, né, Davi, queriam até como é o dízimo do auxílio emergencial. Teve igreja aí, pastor aí dizendo que queria o dízimo do auxílio emergencial. Imagine só, só Jesus na causa. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.